noite, eu sou Tatiana Dini de Abreu Sá, pesquisadora de agroecologia da Embrapa Amazônia Oriental, vice-presidente norte da Associação Brasileira de Agroecologia, e tenho a satisfação de organizar, em conjunto com o Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal, ICRAF, esta instigante sessão. A ideia de propor esta sessão, num evento como o GLF, que incentiva sugestões a partir da realidade regional, para evitar que a Amazônia ultrapasse seu ponto de inflexão ecológica, surgiu da percepção da necessidade de integrar os avanços fascinantes de conhecimento sobre modos de vida dos povos, dos habitantes da Amazônia anteriores à dominação europeia, as formas como os povos indígenas e populações tradicionais atuais convivem e se reproduzem na realidade vigente, expressos em pesquisas arqueológicas e antropológicas instigantes e relativamente recentes, e relatos de sujeitos de variados territórios ocupados por povos indígenas e populações tradicionais, de modo integrado com o avanço da construção de uma abordagem agroecológica capaz de contribuir à pluralidade de realidades amazônicas, considerando a agroecologia como uma prática cultural, um movimento social, uma ciência transdisciplinar, e esses atuando conjuntamente e lançando mão de diferentes dimensões da agroecologia. Como será relatado, as evidências apontam que, ao longo de séculos, vários povos habitaram e coevoluíram nesse complexo e variado ambiente, conciliando o seu sustento e a reprodução com a conservação das funções do ecossistema amazônico. E estudos de trajetórias tecnológicas recentes e atuais mostram exemplos reais e possíveis dessa convivência que devem ser mais estudados, sistematizados e considerados como caminhos de reconciliação entre a agricultura e as necessidades de conservação ambiental. E assim receberam incentivos de políticas de várias escalas que permitam a sua expansão com características compatíveis à diversidade do ambiente amazônico e que também devem ser considerados como relevantes nas várias convenções internacionais associadas à Organização das Nações Unidas, como é o caso da Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção das Mudanças Climáticas, a Convenção sobre Sistemas Agroalimentares e outros. Assim, conseguimos integrar neste precioso espaço virtual palestrantes que representam segmentos relevantes para construções coletivas de conhecimento nessa linha, que trarão subsídios para responder questões sobre as contribuições que cada tema abordado pode aportar para a proposição, como teremos a oportunidade de apreciar. Antes de iniciarmos as falas dos palestrantes, um aviso. Pela natureza da sessão plenária do evento, informo que não seria justo sermos brindados com esse rico conjunto de falas instigantes sem ter a oportunidade de emitir comentários, de formular perguntas e de ter respostas. Assim, comunicamos que devem usar os chats da sessão para comentários e perguntas, preferencialmente indicando a quem se dirigem, e, após o término da sessão, as perguntas serão direcionadas aos respectivos palestrantes ou à moderadora, que as responderão de modo que as respostas serão disponibilizadas no chat no último dia do fórum, quinta-feira, dia 23. Para dar início às falas, vamos começar chamando Eduardo Góes Neves, arqueólogo, professor titular da Universidade de São Paulo, onde atua no Museu de Arqueologia e Etnologia. Vamos começar, assim, uma longa viagem no tempo, através das descobertas fascinantes que ele vai nos narrar. Com você, Eduardo. Boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Tatiana, pelo convite e pelo esforço que você fez em organizar essa sessão, que é transdisciplinar e que traz diferentes perspectivas e contribuições para esse debate que é tão importante, e que, no meu caso aqui, tenta buscar uma conexão entre o passado e o presente na Amazônia, e o futuro da Amazônia, né? Quando a gente pensa em arqueologia, a gente pensa a imagem que se vem à mente é um passado distante,
como um passado remoto. Mas no caso da Amazônia, por uma série de razões que tem a ver com a história da pesquisa arqueológica na Amazônia, né? A arqueologia sempre esteve ligada, obviamente, a discussões sobre o passado, mas também arqueólogas e arqueólogos sempre tentaram participar de discussões que têm a ver com formas de ocupação contemporâneas e discutindo também possibilidades de ocupação para o futuro da Amazônia. Então, o que eu queria fazer rapidamente aqui era em linhas muito gerais, traçar um panorama dessa história de ocupação humana da Amazônia, quais são os legados dos povos tradicionais, os povos indígenas e populações, povos da floresta, né, ribeirinhas, quilombolas também, quais são esses legados que estão presentes hoje, que compõem a Amazônia contemporânea, e como esse legado é fundamental para qualquer tipo de possibilidade, iniciativa que tenha a ver com a preservação, a conservação desse patrimônio biocultural que é tão rico que a gente vê na Amazônia. Rapidamente, o que é importante falar? Que a Amazônia, nós calculamos que havia mais ou menos cerca de 10 milhões de indígenas vivendo na Amazônia no começo do século XVI, quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui na Amazônia. E o que acontece nos primeiros 2 séculos de conquista? É um processo violentíssimo de depopulação, que tem a ver com a escravidão, com as guerras de extermínio e com a expansão das doenças infecciosas também, que leva a uma redução drástica dessa população. Aí nós calculamos que cerca de 90% da população indígena da Amazônia pereceu nos primeiros séculos de colonização. No final do século XVIII, quando os primeiros cientistas começam a viajar pela Amazônia, pelo interior da Amazônia, eles vão descrever para nós uma região que está escassamente povoada e que está recoberta de floresta por toda parte. E essa imagem de uma Amazônia esvaziada e coberta por florestas, ela se consolidou na tradição intelectual ocidental e se tornou política pública. De certo modo, até hoje, é essa visão que está presente, que os países amazônicos têm para as suas Amazônias, né? Regiões vazias com pouca gente. Isso é o slogan da ditadura militar aqui no Brasil, né? Uma terra sem gente para uma gente sem terra, né? Trazer gente de fora para colonizar a Amazônia. Mas a arqueologia mostra para nós uma história muito diferente. E essa história que eu queria relatar brevemente para vocês. Nós sabemos que tem gente vivendo na Amazônia há pelo menos 12 mil anos. Nós sabemos também, em trabalho publicado recentemente, que a arte rupestre mais antiga conhecida nas Américas, ela foi produzida na Amazônia também. Então, esses povos que ocuparam a Amazônia, que começaram a ocupar a Amazônia há mais ou menos 12 mil, a partir de 12 mil anos atrás, desde o começo, exerceram atividades que a gente chama de manejo, de modificação da natureza. Algumas plantas que são consumidas até hoje na Amazônia, como é o caso da castanha do Pará ou castanha da Amazônia, já eram, por exemplo, consumidas. Existe um sítio arqueológico no Pará, chamado Caverna da Pedra Pintada, onde nós temos evidências do consumo da castanha há cerca de 11 mil anos atrás. E essas práticas de manejo e de produção, de produção, de criação de paisagens, modificação da natureza, foram se consolidando ao longo do tempo. A partir de mais ou menos 6 mil anos atrás, a gente começa a ver a formação de um tipo de solo que é muito típico da Amazônia brasileira, mas que é visto em outras partes da Amazônia, na Colômbia também, chamado de terra preta, ou terra preta de índio, que são solos muito férteis, solos escuros, que têm uma estabilidade muito grande e que hoje são utilizados como recurso para o plantio pelas populações contemporâneas, indígenas e tradicionais ribeirinhas da Amazônia. Esses solos, as terras pretas, eles são tão interessantes que eles não perdem a sua fertilidade, eles são solos estáveis. Mesmo sob a ação das intempéries, eles conseguem manter ainda a sua fertilidade depois de anos de sua formação. Uma coisa importante também, eu falei que a Amazônia é um centro de manejo de plantas, né? Nós sabemos hoje em dia que a Amazônia é um centro importantíssimo de domesticação de plantas. Algumas plantas que são consumidas no mundo inteiro, como é o caso da mandioca, do cacau, né? Do amendoim, que foi domesticado na beirada da Amazônia, tem uma origem amazônica, e a partir desse centro de domesticação, né, depois da chegada dos europeus, antes mesmo da chegada dos europeus, o cacau já saiu da Amazônia e foi para a Mesoamérica, mas foram levados para outros lugares do mundo. Então, o que eu posso dizer para vocês? O que a arqueologia mostra para nós? Que a Amazônia é um centro de produção de agrobiodiversidade. Uma série de plantas importantes foram domesticadas ou cultivadas antes da Amazônia, e mais do que isso, que essas práticas de manejo e de produção de agrobiodiversidade das populações tradicionais criaram paisagens, modificaram a natureza e criaram essa Amazônia que nós conhecemos hoje em dia. Eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui agora,
mas nós temos dados botânicos que mostram que as espécies de aves... Qual que é a espécie de árvore mais comum na Amazônia? É o açaí do mato. Se a gente pegar a lista das 227 espécies de árvores mais comuns na Amazônia, nós vamos encontrar plantas que nós consumimos até hoje, como é o caso do açaí do Pará, o açaí do mato, o cacau, né, seringueira, o tucumã, várias palmeiras e assim por diante. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui nesse minuto que me resta é a seguinte: a história da presença indígena na Amazônia é muito antiga. Essa história, essa relação dos povos indígenas com a Amazônia, dos povos da floresta, sempre foi de transformação, de produção e criação de agrobiodiversidade através de estratégias agroecológicas. Essas estratégias são muito antigas e elas contribuíram para criar a Amazônia que nós conhecemos hoje em dia. E qual que é o contraste? Com as formas de ocupação recentes da Amazônia nos últimos 40 anos, que tem levado a uma destruição. 20% da Amazônia foi perdido, né? Essa destruição não gerou riqueza, ela não produziu, ela está apagando essa agrobiodiversidade e esse testemunho muito rico deixado pelas populações tradicionais. Então, eu acho que, como arqueólogo, pensando em questões que têm a ver com o presente e o futuro da Amazônia, não dá para separar a conservação da Amazônia da presença das populações indígenas e tradicionais. O conhecimento ancestral é fundamental, mas as práticas que criaram essas paisagens são fundamentais também. Não existe futuro para a Amazônia sem separar a história natural da Amazônia da história dos povos que habitam essa região tão importante há cerca de 12 mil anos. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje e muito obrigado pelo convite. Obrigada, Eduardo. Agora nós vamos passar da arqueologia para a antropologia e vamos seguir até os tempos atuais, nos modos de vida dos povos indígenas e populações tradicionais, através da narrativa do antropólogo Márcio Augusto Freitas Meira, do Museu Paraense Emílio Gueldi, professor do Programa de Pós-Graduação e Diversidade Sociocultural da mesma instituição. Com a palavra aí, Márcio. Bom, quero cumprimentar também a todas e todos os que dividem comigo essa sessão e agradecer o convite da colega Tatiana Sá para participar com essa contribuição mais antropológica para essa discussão tão importante para o futuro da Amazônia. Bom, desde que chegaram às terras baixas da América do Sul, há milhares de anos atrás, os povos indígenas desenvolveram nos seus territórios formas próprias de viver e de morrer. Na Amazônia, essa convivência de longa duração com as florestas resultou formas originais e variadas de línguas, expressões artísticas, xamanísticas, mitológicas e cosmológicas, com uma riquíssima diversidade. Hoje, só na Amazônia brasileira, vivem 170 povos indígenas. Cada um deles elabora seus próprios conhecimentos sobre o mundo, ou seja, suas próprias teorias acerca dos ecossistemas e das complexas relações dos diversos seres entre si. Em sua filosofia, eles interpretam e constroem seus diferentes mundos sem separar o que nós ocidentais separamos, a natureza de um lado, ou seja, tudo que não é humano, e cultura de outro, o domínio exclusivamente humano. Ao contrário, os indígenas estabelecem que natureza e cultura não são domínios à parte. Existe uma relação interativa entre as florestas, os animais, humanos e não humanos, os minerais e outros seres, aí incluídos também os chamados espíritos, todos dotados de agência nesse mundo. Trata-se, portanto, de cosmovisões e cosmopolíticas próprias. Nas últimas décadas, a antropologia tem feito um enorme esforço de estudar e descrever essas teorias nativas na Amazônia, principalmente depois das reflexões de Lévi-Strauss no seu livro O Pensamento Selvagem, de 1962. Nessa obra, ele demonstrou que a maneira de pensar dos povos indígenas também tem sua lógica própria e que tem validade e equivalência com o conhecimento científico. De lá para cá, muitos estudos têm seguido essa trilha na Amazônia, sobretudo em abordagens inter- e transdisciplinares, com a contribuição relevante dos próprios conhecedores indígenas. Dessa forma, a antropologia, a arqueologia e as etnociências, de forma articulada, têm revelado um pouco do conhecimento indígena desse bioma, estruturado e conservado através de sofisticados e complexos manejos agroflorestais, a concepção de ricos sistemas nativos de classificação de espécies,
e a conexão entre mitologia, ritualística e transmissão de conhecimentos. Vou dar um exemplo resumido da visão do mundo dos 23 povos indígenas do Rio Negro, das famílias linguísticas Aruac, Tucano Oriental e Nadurrup, que têm sido bastante estudados desde o final do século XIX. O ecossistema da Bacia do Rio Negro é muito próprio e complexo, devido às suas características oligotróficas, ou seja, possui baixa quantidade de nutrientes. O ciclo das chuvas influencia na variação do nível das águas, e somadas ao alto índice de acidez do rio, provoca uma baixa oferta de alimentos em relação ao padrão de outros rios amazônicos. A floresta de terra firme, a campinarana, ou a caatinga amazônica, o igapó e uma formação vegetal típica das serras, constitui as variações da rica e diversificada vegetação que margeia toda essa imensa rede hídrica. Essa diversidade geográfica e ecossistêmica tem profunda influência nos modos complexos de adaptabilidade humana a este hábitat ao longo de milênios de ocupação, não somente para a agricultura, a caça, a pesca, como para as explorações de recursos florestais. As evidências já comprovadas da interferência humana na paisagem florestal, como no caso do sistema agrícola em torno do cultivo da mandioca, reconhecido inclusive como patrimônio cultural e material pelo IPHAN, e a grande quantidade de solos da chamada Terra Preta de Índio, se somam à conservação do vasto conhecimento dos indígenas sobre os mais variados aspectos desse diversificado bioma. Mesmo sendo uma região de colonização antiga, o ecossistema da Bacia do Rio Negro foi conservado e modificado por longo tempo pela intervenção não predatória dos povos indígenas que o habitaram desde o passado mais remoto até nossos dias. Isso porque eles têm conservado uma compreensão holística de seus territórios, os quais são a fonte basilar da manutenção e reprodução da existência dos seres humanos e não humanos. Para os indígenas, os territórios são o todo formado pelos seres vivos e as coisas inanimadas, como as águas, as pedras, a terra. Nesse sentido, o território se define pelas relações dinâmicas e recíprocas dos povos e seus subgrupos entre si, mas também entre eles e os ambientes natural e sobrenatural. Trata-se, enfim, de territórios construídos e ordenados social e cosmologicamente, inclusive pela influência das estrelas, constelações que marcam o ciclo anual da vida. A essa abordagem holística, os indígenas têm chamado de o manejo do mundo. A situação dos povos indígenas, eu dei só esse exemplo do Alto Rio Negro, mas isso é geral na Amazônia. A situação dos povos indígenas no Brasil ainda é de grande vulnerabilidade, desafiando os gestores de políticas a reconhecer as especificidades e complexidade na elaboração e execução de políticas públicas, promovendo o contexto sociocultural de cada povo indígena no enfrentamento das iniquidades que ainda estão submetidos. A gestão sustentável das terras indígenas deve ser considerada um dos principais instrumentos da política indigenista, permitindo às comunidades um desenvolvimento fundamentado em modelos próprios que reconheça a diversidade e alcance a autodeterminação de cada povo. Foi com esses pressupostos que, a partir de 2007, durante o governo Lula, foi iniciada a construção de uma política pública voltada para a sustentabilidade das terras indígenas, a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, a PNGAT. A PNGAT foi concebida a partir das referências legais da Constituição Federal de 88 e da Convenção 69 da OIT, além de se fundamentar na participação e no protagonismo indígena. Estes pressupostos funcionaram de diferentes formas, em diferentes momentos do seu processo de construção. Lideranças indígenas participaram da composição de um grupo de trabalho interministerial, as organizações indígenas protagonizaram a articulação política das consultas e representantes locais de povos de todas as regiões do país participaram desse processo. Em junho de 2012, a PNGAT foi instituída por decreto. O artigo 1º desse decreto diz o seguinte: a PNGAT tem como objetivo garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos da legislação vigente. Chama a atenção a afirmação de que a PNGAT deve respeitar a autonomia sociocultural dos povos indígenas, ou seja, deve respeitar as formas próprias, inclusive as teorias nativas, sobre os seus territórios tradicionais. Esta política completará 10 anos em 2022, e nesse tempo, apesar dos obstáculos, já permitiu a elaboração de vários planos de gestão territorial e ambiental
em terras indígenas com um grande aprendizado. Por tudo que eu disse até agora, eu creio que o respeito à autonomia dos povos indígenas e o apoio institucional à PNGAT, dotando-a de recursos humanos e financeiros necessários, constitui uma decisão estratégica para o futuro da Amazônia. E eu creio que é essa contribuição que a ciência e a antropologia, junto com outras, como eu falei, podem dar para o futuro dessa tão importante região, esse tão importante bioma. Era essa a contribuição que eu queria trazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Márcio, por essa passagem pela questão dos povos vigentes, né? Iniciando um conjunto de falas de representantes de populações locais da Panamazônia, tendo a satisfação de anunciar a fala de uma representante do povo Guarani da Bolívia, Márcia Mandepora Xundari, socióloga, diretora executiva da Fundação para a Educação em Contextos Multilinguísticos e Pluriculturalidade, Fundoproep, membro da honorária da Rede de Universidades Indígenas Interculturais e Comunitárias de Abya Ayala, docente da Faculdade Integral do Chaco, da Universidade Autônoma Gabriel René Moreno, e atualmente chefia a educação intercultural e plurilingüe e fortalecimento institucional do Instituto Plurinacional de Estudo de Língua e Culturas. Uma satisfação estar com você aqui, Márcia. A fala agora está com você. Boa tarde. A partir do Instituto Plurinacional de Estudo de Línguas e Culturas, recebam saudações cordiais e meu agradecimento pelo convite para fazer parte desse diálogo tão importante. Para falar sobre a experiência dos povos indígenas quanto ao uso das terras para a produção e a preservação do meio ambiente e das suas culturas, torna-se necessário começar na compreensão da importância que o território tem para os povos indígenas. O território para os povos indígenas é um espaço político, social, ecológico e cultural. O território é tudo para os povos indígenas. É como uma casa grande onde se reproduzem e se relacionam e desenvolvem a sua espiritualidade. Nessa lógica, não somente entender o território como um espaço, mas entender o território como algo que tem vida, onde estão todos interconectados e onde existe a relação humana com os seres vivos e com a natureza. No âmbito do território, a terra é considerada também algo que tem vida. E por isso nela crescem as plantas. Para a vida dos povos indígenas, a terra é essencial, porque é dali que obtém os alimentos. Como a terra é algo vivo, precisa se regenerar. E isso envolve, então, a importância que existe no cuidado e a sua preservação. Esse conceito de que o território e a terra têm vida está baseada no princípio filosófico da vida. Portanto, a responsabilidade do ser humano é cuidar o território e a terra. Mas o que aconteceu nos tempos recentes, com a Revolução Industrial, o território e a terra foram fragmentados e agora são vistos como recursos que fornecem somente riqueza ou receitas
econômicas. Não existe um cuidado especial. Na agroindústria, foi monopolizada a terra, as culturas, foi promovido as monoculturas e a produção, foi minimizada a diversidade, esmagando os pequenos produtores. E assim como foi fragmentada a terra, também foi fragmentado o conhecimento dos povos indígenas, porque a nova geração não sabe mais produzir de forma natural como nossos avós faziam. Os nossos avós produziam sem agroquímicos e consumiam alimentos saudáveis. Eles viviam de uma forma mais saudável. Eles cuidavam a terra, faziam a terra descansar com a rotação de cultivos. É importante que todos nós e a nova geração possamos recuperar essa perspectiva integral do território, possamos recuperar a forma natural da produção, sem agroquímicos, sem afetar o meio ambiente. Recuperar o conhecimento perdido, os conhecimentos que foram tirados, recuperar as experiências da rotação de cultivos, de troca de sementes, para poder promover a recuperação da biodiversidade. Promover o cuidado e a preservação da terra, porque quando a terra é preservada, também é preservada a cultura, o conhecimento, a identidade. As línguas indígenas são revitalizadas porque tem palavras para nos referirmos a cada produto, a cada semente. Então, recuperando as sementes, também poderemos recuperar os nomes de cada uma delas e seus produtos nas terras indígenas. Com isso, eu quero dizer que não há nada separado. Temos que olhar para o território e para a terra na integralidade. Tem uma relação entre pensamento, território, cultura e conhecimentos. Quanto às políticas e incentivos para promover os sistemas tradicionais, eu considero que, a partir do tema educacional, é muito importante promover e recuperar o sistema de conhecimentos indígenas através de projetos comunitários socioprodutivos. E agora, na Bolívia, com a Lei 070, isso está sendo implantado nas unidades educativas. Um dos objetivos da lei educativa é contribuir para a convivência harmônica e equilibrada do ser humano com a Mãe Terra. Também é necessário identificar a vocação e o potencial produtivo da região, das comunidades indígenas, e fazer um plano de trabalho pedagógico para o treinamento técnico na Bolívia. Agora está sendo desenvolvida a formação de bacharelado, não somente no aspecto humanístico, mas também no aspecto técnico, no intento de contribuir para o bem-estar da comunidade. Também há diferentes sistemas de produção agrícola, pecuária, agroflorestal, desenvolvidos no nosso país sob o foco agroecológico. Tem agricultura familiar e proteção territorial que contribuem para a segurança alimentar, mitigação e adaptação à mudança climática. E eu considero que todas essas experiências do nosso país, bem como de outros países irmãos que têm essa experiência, devem ser recuperadas através de diferentes espaços. No nosso caso, eu considero que temos que recuperar nos espaços educacionais, nos espaços de formação, para não ter esse rompimento da
vida comunitária com a educação escolarizada ou com a educação universitária ou superior. Porque para os povos indígenas, de certa forma, a educação se tornou um instrumento também de luta ou um instrumento de reivindicação para o exercício dos direitos individuais e coletivos. Então, era isso que eu queria contribuir da Bolívia. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia. Foi muito enriquecedor. Passo e voltamos ao Brasil e vamos escutar agora o relato da educadora popular pertencente à comunidade tradicional extrativista, projeto de assentamento agroextrativista São João, no município de Curralino, na ilha de Marajó, atual vice-presidente do Memorial Chico Mendes e foi vice-presidente do Conselho Nacional de Populações Extrativistas, Edel Nazaré de Moraes. Fique à vontade, Edel. Obrigada, professora Tatiana. Boa noite a todos os que acompanham, boa noite a todos os panelistas, né? Obrigada pelo convite. Eu já ouvi todo mundo e fico muito feliz com todas as falas e gostaria de compartilhar uma imagem que ela vai estar associada a uma história que eu vou contar para vocês. Então, observem e... eu sou de uma comunidade, como a professora Tatiana apresentou, no arquipélago do Marajó, aqui da Amazônia. O meu lugar de fala é de uma mulher negra da floresta. E contar uma pequena história para vocês, né? Certo dia chegou na minha comunidade um amigo e observando toda essa paisagem que é lá de casa, que é lá da minha comunidade, perguntou para o meu pai desde quando ele fazia agroecologia. E meu pai disse para ele, não, aqui eu não faço agroecologia, aqui eu vivo a agroecologia, né? Então, meu pai não tinha o conceito da agroecologia, mas o meu pai relatou que fazia e vivia a agroecologia. Portanto, esse diálogo aqui, para trazer para vocês que, para nós, povos e comunidades tradicionais, a terra, ela... Primeiro que a terra é lugar de vida, como já foi dito, né? Já foi falado pelos outros participantes, é o que a floresta dá, é o que a terra dá, é o que o rio dá. A terra é territorialidade. Um ponto importante aqui é destacar que para nós, povos e comunidades tradicionais, o uso da terra não está ligado à monetarização, à produção em escala. Ela não é olhada de forma produtiva, e sim de forma de garantia de vidas e vidas no plural. A terra é territorialidade. Na territorialidade tem espaços de vidas, visíveis e não visíveis. Existe um sistema interligado do todo o ambiente, onde os seres humanos e os humanos de outras naturezas interagem. É como um corpo, com todos os órgãos são importantes, e nós somos um deles, né, como parte desse todo o ambiente. São espaços de ancestralidade, de experimentações, de vivências, de descoberta, de manutenção e aprimoramento também dessas tradicionalidades. Nesses territórios existe a conservação dos saberes, dos sabores, das práticas culturais, e estas são aprimoradas, repassadas de geração em geração, na vivência do dia a dia, com reciprocidade, onde seres humanos e os humanos de outras naturezas convivem, revivem em harmonia e também em conflito. E para nós não existe preservação sem inclusão social e justa nesse momento. Políticas de incentivos que propomos para esse sistema atual, construir, visando, né, e reconhecendo esses conhecimentos de povos e comunidades tradicionais, ele tem que pautar na garantia, primeiro, do território, né, de povos e comunidades tradicionais, para mim, do segmento do qual eu falo, através dos territórios coletivos, unidade de conservação, os assentamentos agroextrativista, porque por eles nós podemos afirmar, né, os nossos saberes circularmente experienciados, que é a existência, que ainda hoje de diversas práticas tradicionais, seja na agricultura, seja no manejo, seja no extrativismo sustentável,
ou na sua enorme biodiversidade ainda presente e pulsante dos povos da floresta, da terra e das águas, que mesmo após mais de 500 anos de colonização destruidora, resistem e insistem no direito de viver, preservando, conservando todo o ambiente. Tem diversas formas de agricultura circularmente vivenciadas, sem que a terra seja arrasada. A produção intensiva, uniformizada, produzida em altas escalas, destrói o meio ambiente, porque nela visa a vida do agora, e ela não pensa no agora e no futuro e nas futuras gerações. O segundo ponto que eu destacaria é a segurança no território, a garantia da terra e a segurança da regularização fundiária ecológica, né? A terra coletiva, onde o valor é imensurável, pois desta forma garante tradições, culturas e religiosidades. Garantir direito e pensar em ações e políticas públicas com respeito a povos e comunidades tradicionais. É inclusão social e justa. Não colocar na responsabilidade de povos e comunidades tradicionais como salvadores da pátria, e sim reconhecer o que já fizemos e estamos fazendo a nossa parte, defendendo a floresta, os rios e a terra com vida, com respeito às diversas formas produtivas existentes. É garantir, antes de uma produção de economia circular, em primeiro lugar, garantir a permanência da autonomia alimentar de povos e comunidades tradicionais. É não transformar a agricultura de povos e comunidades tradicionais em commodities, é não roubar ou violar direitos de povos e comunidades tradicionais. É a defesa da democracia, da regularização fundiária, é respeito aos direitos dos povos e comunidades tradicionais. É a garantia de acesso a políticas públicas vitais como saúde, educação e outras. Os territórios coletivos são territorialidade de povos e comunidades tradicionais. Não podem ser alienados, privatizados, pois são bens da humanidade que garantem vida, têm conhecimentos tradicionais associados a ele. E são de povos e comunidades tradicionais. Muito obrigada. Muito obrigado, Edel, por essa visão bastante ampla e aprofundada ao mesmo tempo sobre a realidade e a importância justamente da territorialidade que estamos vendo que é um ponto fundamental nesse tema, né? Então, vamos sair novamente da Amazônia brasileira e no nosso quinto palestrante nós vamos ter agora o Ángel Passuí Miticanói, que é líder comunitário do povo Cametse, da região do Pé de Monte Amazônico do Putumayo, na Colômbia. Ele é arquiteto, consultor de projetos de ordenamento territorial, planos de vida indígena e projetos comunitários com ênfase no território também, mais território. Delegado desde 2010 junto ao Ministério do Interior e Agência Nacional de Terras para o processo de ampliação e constituição de reservas indígenas na região do Putumayo. Ángel, a palavra está com você. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou muito contente de estar nesse espaço, poder compartilhar a experiência de vida que nós temos como comunidades indígenas, um espaço muito importante como o Vale de Semundoi, no departamento de Putumayo, na Colômbia. No Vale do Semundoi, devemos esclarecer que é um espaço territorial muito significativo, porque faz parte da bacia do rio Putumayo. E essa bacia é um dos principais afluentes que alimentam a bacia do rio Amazônico. Então, nós temos no território uma grande riqueza devido à água, principalmente, e penso que esse exercício todo que tem sido feito de reivindicação dos direitos territoriais tem sido feito com o propósito de conservar os locais sagrados, onde as águas nascem, onde ficam os páramos, aqueles locais sagrados onde estão as plantas medicinais, que são exatamente aquelas que fazem com que exista uma harmonização do tipo espiritual dentro das comunidades indígenas e o território. Perante isso, eu gostaria de comentar que a partir de 2010, observamos que o Vale do Semundoi é uma área ameaçada por temas de projetos extrativistas,
por projetos de vias, também por projetos de mineração em grande escala e, adicionalmente, por tudo que tem a ver com a implantação de projetos de energia elétrica em pequena, média e grande escala. Então, considerando isso, nós conseguimos nos organizar de uma forma interna para, de alguma forma, resgatar todos os princípios de salvaguarda dos nossos territórios. E, com base nisso, colocamos uma proposta que, de um lado, possa ajudar-nos a garantir que os nossos direitos territoriais sejam reconhecidos através da formalização dos nossos territórios como resguardo indígena, para poder ter as ferramentas para protegermos essa grande riqueza cultural, meioambiental e espiritual que conservamos no Vale do Segundoi. O Vale do Segundoi, novamente, é uma área de transição entre o Monte Amazônico e a área da montanha. É uma área bastante frágil, que tem uma importância enorme e também muita simbologia para os povos indígenas. Seria muito importante poder trabalhá-la e também poder conservá-la. Então, nesse sentido, eu gostaria de propor o seguinte. Fizemos a proposta de uma metodologia de trabalho, fizemos essa proposta para o Estado para poder reunir os nossos conhecimentos comunitários nas comunidades. E também unir isso com os estudos técnicos, quer dizer, unir com as instituições do Estado. E conseguimos um diálogo que nos ajudou a avançar nos nossos territórios, no conhecimento, mas também, como povos indígenas, nos ajudou a adquirir conhecimentos para projetar pela parte de dentro e também pela parte de fora tudo o que nós precisamos no que se refere à reivindicação dos direitos territoriais. Mas para o quê? Como já também foi mencionado, basicamente é para conservar a vida. Mencionaram que o território significa a vida. Se o território não está bem conservado ou bem protegido, existe um perigo em algo tão importante quanto a vida. Então, é muito importante ver esse princípio fundamental, colocar essas propostas de desenvolvimento próprio, propostas para gerarmos as nossas próprias formas de geração, de fortalecer como antes era feito, né? Tudo tem a ver com o conhecimento tradicional de proteger, habitar, viver, reproduzir, de nos reproduzir, de poder estarmos no território sem a necessidade de afetá-lo, mas tendo um diálogo coerente entre as formas de vida e também das formas próprias da conservação e do manuseio do território. Então, com esse processo, conseguimos titular 84 mil hectares do território, que foi um território muito significativo, considerando os páramos localizados nessas áreas. E também considerando que, de alguma forma, temos uma conectividade com a floresta amazônica e também com as áreas da montanha por parte do nosso território, entendendo também que é um sistema integral de vida e que devemos conservá-lo assim. Para finalizar, gostaria de mencionar que, já que temos esses títulos dessas terras, estamos agora na fase de ordenamento, de alguma forma estamos adquirindo, estamos observando o que acontecerá com esse território, estamos também pensando nesse território e também entendendo que a conservação da vida é importante, que o território é natural, que o território é cultural, porque também existimos com os povos indígenas, porque damos uma gestão correta, um uso correto do território. E, além do mais, algo que é importante é que é um território espiritual. E acho que essa palavra espiritual, de alguma forma, colhe todos esses conhecimentos que para nós significa esse território per se. Então, isso é o que eu queria compartilhar. Acho que é uma experiência muito bonita que na qual conseguimos trabalhar com muitos atores do Estado e também com outras pessoas, e estamos fazendo gestão para a conservação do nosso território. Muito obrigado.
Sua fala sobre território e esse território relacionado à questão das cosmovisões associadas, né? Agora vamos voltar novamente para a Amazônia brasileira e já abordando a contribuição da agroecologia, vamos ouvir agora a Francileia Paula de Castro, a Fran Paula, né? Que é agrônoma, mestre em saúde pública, pesquisadora em ancestralidade e etnicidade, educadora da FASE do Mato Grosso, e que aqui representa a Articulação Brasileira de Agroecologia, a ANA Amazônia, né, o segmento da Amazônia, e também ela faz parte do GT Povos e Comunidades Tradicionais, Etnicidades e Ancestralidades da Associação Nacional de Agroecologia, a ABA Agroecologia. Com a palavra você, Fran Paula. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço em nome, né, da Tatiana aí o convite direcionado à Ana Amazônia para fazer parte desse momento de troca, né, e dizer que falo também deste lugar de uma mulher quilombola no estado de Mato Grosso, né? Então, um pouquinho do nosso acúmulo, né, de discussão sobre agriculturas e ancestralidades conectados com as práticas agroecológicas. Bom, as práticas agrícolas, né, desenvolvidas por povos tradicionais, indígenas e quilombolas, têm se apresentado aí como uma forma eficiente de manejo dos ecossistemas. São modos de manejo que são verdadeiras engenhosidades agrícolas desenvolvidas ao longo do tempo. E elas estão relacionadas com a cultura, né, com a ancestralidade desses povos e a sua relação direta com os territórios, visando aí, sobretudo, a produção de alimentos e a conservação da biodiversidade amazônica e a própria existência desses povos. Então, observa-se um processo contínuo de domesticação de espécies, tanto vegetais como animais. Ou seja, são territórios tradicionais, são povos que são responsáveis por manter um rico fluxo genético através das trocas que são realizadas entre as famílias, nas comunidades, entre as comunidades, e assim vão selecionando e melhorando de forma natural e dinâmica uma diversidade de variedades alimentares. E pensando a partir do local, ações para o enfrentamento aí às mudanças climáticas e seguem desenvolvendo sistemas agrícolas que são únicos, que são resilientes, que são dinâmicos ao longo dos anos. Mesmo que tais conhecimentos, eles sejam, na maioria das vezes, anulados, invisibilizados e até mesmo criminalizados. O uso racional das terras por esses povos integra os modos de vida e tem uma compreensão ampla da inter-relação ser humano e natureza, onde são empregadas uma diversidade de práticas de manejo que tem aí garantido a produção de alimentos, a conservação da biodiversidade local, que tem dado resultados sustentáveis, né, ao longo aí do tempo. E eu destaco aqui aspectos importantes em relação ao tempo de manejo, à produtividade agrícola e à conservação da biodiversidade, que são características desses sistemas agrícolas tradicionais. Sobretudo, é fundamental o reconhecimento do papel das mulheres na multiplicação dessas práticas ao longo das gerações. Essas mulheres adotam boas práticas agrícolas que definem desenhos produtivos de sistemas únicos, que vão aí desde conhecimento sobre a cultura alimentar ao manejo da biodiversidade de sementes, raças animais, plantas e árvores medicinais. Em Mato Grosso, por exemplo, as mulheres indígenas e quilombolas têm um papel importante na realização de uma prática tradicional chamada muxirum, no plantio, na colheita e no preparo dos alimentos, na conservação das sementes crioulas, as diversidades agrícolas que são
incorporadas nesses sistemas estão ligados diretamente à cultura alimentar das comunidades, que são mantidas pelas mulheres. E também são elas as principais a resistirem à adoção aí de pacotes químicos da agricultura convencional em seus territórios. Uma das principais ameaças aos sistemas agrícolas tradicionais tem sido o avanço do agronegócio e a sua visão reducionista que olha para a Amazônia como um grande mercado, promovendo aí a exploração desenfreada dos territórios, dos bens naturais, com intensos desmatamentos, queimadas das florestas e, consequentemente, mudanças climáticas. Hoje, a falta de chuvas tem afetado principalmente a disponibilidade de água para a agricultura nessas comunidades. E eu quero chamar a atenção para os fatores que impossibilitam a manutenção e a reprodução das práticas agrícolas tradicionais. A exemplo das roças de toco, associada aos sistemas de pousio, que ao mesmo tempo que alia o manejo ecológico do solo, considera o tempo de rotatividade das áreas de plantio, respeitando o tempo da terra e tendo em vista o equilíbrio ecológico do bioma, né? E a gente vê que são práticas que estão desaparecendo devido à perda dos territórios quilombolas, indígenas, e a constante pressão do avanço do agronegócio, né, com o uso intensivo de agrotóxicos, sementes transgênicas, e essas práticas vão sendo inviabilizadas e desaparecem. Esse é um dos artigos do projeto Agriculturas e Ancestralidades, que nós estaremos disponibilizando o link aí no chat. Então, para finalizar, é preciso, sobretudo, a gente tratar a perda dessas práticas como violação de direitos. A exemplo das comunidades ribeirinhas, né, que atualmente sofrem com os impactos da instalação das hidrelétricas nos rios, né, que afetam a dinâmica das águas. Dinâmica aí esta que não só garante segurança alimentar para as comunidades, mas também rege todo o processo de organização social daquele território, né, que se encontra aí interrompido ou inviabilizado por grandes projetos. E se nós estamos aqui nesse encontro, nessa mesa, né, reconhecendo que são esses conhecimentos e práticas agrícolas tradicionais desses povos, que nos apontam caminhos para a agricultura que queremos, que precisamos para o futuro, então nós precisamos entender que não se trata de um impacto local, mas sim global. Portanto, políticas públicas de proteção aos territórios, principalmente através da regularização das áreas quilombolas e indígenas, para a garantia de territórios livres e agroecológicos. É a garantia da manutenção desses sistemas, dessas práticas agrícolas, e a garantia do direito de existência desses povos. Então, essa é a minha contribuição, eu agradeço muito, muito obrigada. Muito obrigada por esse relato bastante atual e aprofundado da realidade do seu estado, mas que corresponde praticamente com todos os estados da Amazônia. Agora, finalizando as falas dos palestrantes, vamos ter a contribuição do Romero da Paixão Souza, que é discente do Instituto Federal do Pará, Campus Castanhal, e aqui representa a Associação Brasileira de Agroecologia, a Agroecologia, onde atualmente é vice-presidente e da qual já foi presidente. Pode falar, Romero. Meu cordial boa noite a todas e todos. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar pelo importante evento, agradecer a Tatiana por toda a organização dessa mesa. Penso que as falas que me antecederam já trouxeram significativas contribuições ao debate, especialmente no tocante ao papel da agroecologia na relação com os conhecimentos ancestrais e toda a produção tecnológica gerada há milhares de anos na Amazônia. Um destaque que eu faria a esse respeito é que os povos originários e povos e comunidades tradicionais têm conservado a Amazônia há muito tempo. Essa foi um pouco da lição que nos trouxeram aqui, né? Precisamos aprender com eles, colaborar com esse objetivo, atualizar as inovações, entrelaçar os conhecimentos científicos com os saberes ancestrais numa verdadeira ecologia de saberes. Tenho defendido a tese de que a garantia dos direitos desses povos amazônicos, enquanto categoria social diversa e plural,
é a própria garantia de existência do bioma Amazônia. Como sempre fala Edel, a Amazônia tem gente que trabalha, gente que luta, constrói o futuro de suas gerações. E, nesse momento, essa possibilidade está sendo negada pelo conjunto de políticas e ações de grupos privados em um novo processo de colonização destrutiva da Amazônia. Na atualidade, temos ao menos 2 modelos distintos de desenvolvimento na Amazônia. Um com alto consumo de matéria e energia, com forte tendência de diminuição da sociobiodiversidade e da diversidade biológica e humana, e outro que convive melhor com os elementos da natureza e com forte tendência à conservação dos bens da natureza. A agroecologia se articula diretamente com essa segunda possibilidade. Mas como pensar essa perspectiva a partir da agroecologia? Bem, a agroecologia tem evoluído conceitualmente nos últimos anos, passando de uma abordagem mais ligada às práticas produtivas e avançando para uma construção mais ampliada a partir dos sistemas agroalimentares. Assim, pensar a partir da perspectiva agroecológica exige uma visão sistêmica dos processos, transdisciplinar, envolvendo desde o manejo das espécies vegetais e animais até as práticas de transformação, comercialização e consumo e todas as relações existentes nesses processos. Aqui é importante destacar o papel do alimento como um conceito cultural central, pois o que temos visto em grande medida no modelo hegemônico é a produção de mercadorias para exportação com baixa capacidade de internalização do que é produzido nas redes de segurança alimentar locais e regionais. Na Amazônia, os agricultores familiares, os povos originários e povos e comunidades tradicionais possuem uma alta capacidade de produção de alimentos que se articulam a muitas redes e mercados locais. Nesse sentido, o primeiro elemento que se coloca como um diferencial da agroecologia na Amazônia é a necessidade de pensarmos sistemas agroalimentares diversificados em sua produção e distribuição. Existem inúmeras pesquisas, como a do professor Francisco de Assis Costa e outros autores, que comprovam os índices de diversidade da produção de alimentos por esses sujeitos sociais. Isso tem um porquê. É uma estratégia econômica, porque eles conseguem ter alimentos para consumo e venda o ano todo. É uma estratégia ecológica, pois ao diversificar, se articula com os ecossistemas locais, numa combinação entre plantar, criar e manejar, e é uma estratégia de segurança alimentar. Quanto mais alimentos possuem, menos acesso ao mercado externo, gerando autonomia relativa diante de um mercado cada vez mais globalizado. E, assim, é falsa a ideia de que incentivar cadeias de monocultivo na Amazônia para esses povos trarão desenvolvimento. Isso destrói, no médio prazo, suas capacidades de se manter nos territórios, reduz sua resiliência socioambiental. Precisamos pensar um amplo programa de incentivo de práticas de diversificação da produção, aliada à estratégia de conservação ambiental. Temos muitas iniciativas nessa direção, como, por exemplo, os sistemas agroflorestais, avaliados de forma muito positivas por diversas pesquisas na Amazônia. Outro elemento importante nessa direção é o reconhecimento que os agroecossistemas amazônicos não se limitam às propriedades dos agricultores e agricultoras, pois eles se expandem para áreas que, em geral, são de uso comum, como os rios, as florestas, os lagos, os mares, no caso do litoral. Isso exige uma outra forma de pensar a gestão, onde as práticas coletivas e a reciprocidade existente devem ser valorizadas e incentivadas. Aqui, o tema do ordenamento agrário e fundiário são centrais. Chico Mendes e o movimento dos seringueiros nos apresentaram uma proposta consistente a partir da regularização das terras e transformação em assentamentos humanos de usos coletivos, como são os projetos de desenvolvimento sustentável, os projetos agroextrativistas, entre outros. Sem uma reforma agrária verdadeiramente amazônica, não avançaremos na manutenção desse bioma. A insegurança fundiária hoje é um grande problema na Amazônia. A Fran acabou de constatar isso. Não basta definir as áreas, é preciso garantir que elas sejam efetivamente respeitadas. Grileiros, madeireiros e garimpeiros ilegais fazem um verdadeiro assalto às terras dos povos amazônidas na atualidade. Outro diferencial amazônico
é o baixo nível de utilização de tecnologias modernas do modelo agrícola da Revolução Verde. Grande parte dos povos e comunidades tradicionais até desconhecem tecnologias desse modelo. Contudo, é importante destacar que nos últimos anos há um avanço do modelo de monocultivo na Amazônia, trazendo consigo todas as tecnologias modernizantes, como o uso de recursos externos aos territórios, como no caso dos agrotóxicos, adubos sinteticamente produzidos. Aqui destacamos duas questões. A primeira é a necessidade de pensarmos estratégias de produção com o uso de poucos insumos externos. Isso, obviamente, que exige a melhoria da eficiência dos sistemas, com o uso de adubos orgânicos, manejo da vegetação, sementes crioulas e outras inovações. A segunda questão tem relação com o debate sobre a transição agroecológica. Em grande parte da Amazônia, a questão da transição tem relação com o aperfeiçoamento dos usos dessas tecnologias produzidas historicamente pelos povos amazônicos. Então, é necessário a gente pensar, né, processos de transição territorial, como é o caso do manejo de lagos, né, como é o caso do manejo de espécies que têm sofrido pressão no mercado, no caso do açaí. A Amazônia possui uma série de produtos extrativos que podem fazer parte desse processo de diversificação. Contudo, elas não suportam superexploração. Então, é necessário pensar políticas, né, que favoreçam processos de transição territorial. Para ir finalizando, queria aqui falar da importância de pensarmos políticas, né, que possam trazer essa perspectiva da presença do Estado. Há uma necessidade eminente de políticas que possuam capacidade de apoiar efetivamente os processos sociais em curso na Amazônia, no sentido da preservação e conservação ambiental. Políticas adequadas, que tenham flexibilidade, plasticidade para comportar a diversidade e a longa duração dos sistemas sustentáveis. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigada, Romier. Praticamente o tempo está esgotado, eu tinha alguns apontamentos, mas eu vou me ater a aspectos principais. Seguramente, o ponto alto de convergência de todas as falas aponta para a necessidade de políticas adequadas de território, a questão dos territórios, o significado dos territórios, ou seja, qualquer política de avanço, do aumento da diversidade, aspectos dos mais variados relativos ao conhecimento tradicional, aos povos indígenas, populações tradicionais, exige essa questão de território. Nós vimos também que o Romier puxou a questão da importância das transições agroecológicas, né? São fundamentais, mas nós vemos também na fala de várias pessoas, em particular da Fran, processos que nós estamos reconhecendo de transições agroecológicas reversas, onde populações que já praticavam ou viviam agroecologia, como é o caso do pai da Edel, são forçados por políticas públicas ou por circunstâncias a deixar esses territórios ou serem invadidos nos seus territórios e saírem de uma situação que era uma situação bastante sustentável na concentração de pessoas daquelas comunidades, uma situação de um processo reverso, né? E eu acho que isso é uma questão também chave para nós entendermos. Existem proposições extremamente interessantes nesse momento, principalmente que eu tinha até separado para a gente conversar mais a fundo aqui, propostas pelo professor Francisco Assis Costa, justamente da identificação de sistemas agroflorestais diferenciados nesse momento, um conjunto que justamente tem origem na floresta, os sistemas agroflorestais F e os outros que têm como base a agricultura, os sistemas agroflorestais A, que são esses mais conhecidos, com desenhos organizados, e que podem ser a base de novos tipos de bioeconomia, uma bioeconomia ecológica endógena, partindo da realidade amazônica. Eu acho que isso é um ponto importante para promover a diversidade e a questão do sistema de uso. Mas a questão do território, ela transcende tudo. Ela praticamente, como nós vimos, tivemos a satisfação de ver que nós vimos os territórios sendo
tratados de várias formas, de uma forma bastante rica. Eu gostaria de agradecer os palestrantes da audiência, e a audiência que está aí, e esperando também que nós possamos ter perguntas interessantes no nosso chat, para nós respondermos de hoje para amanhã. E aproveitava aqui também para dizer que a construção dessa sessão me trouxe, a despeito do momento desanimador em que vivemos, uma vontade de conjugar de modo integrado os verbos esperançar e amazoniar. Muito obrigada a todos.